Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Felipe Fanti, ajudo você a chegar a um diagnóstico radiográfico preciso com mais segurança. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa bastante comum na rotina veterinária, que é corpo estranho. Nesse vídeo a gente vai falar sobre corpo estranho abdominal. Bom, o que é um corpo estranho? Corpo estranho é tudo aquilo que não faz parte da alimentação habitual do cão ou do gato. Aqui a gente vai falar de cão e gato, mas pode acometer qualquer espécie. Espécie humana, é admitida em hospitais humanos com suspeita de ingestão de espinha de peixe que está alojada em região cervical, ou o corpo estranho de outra natureza. E na medicina veterinária não é diferente. A gente pode receber quelônios, né, jabutis, que têm deficiência de algum nutriente na alimentação, fazem exame radiográfico porque o proprietário viu que ele ingeriu um prego, uma porca, um parafuso, e aí você faz o exame e descobre que tem um montão de coisa além daquilo que ele viu o paciente ingerir. Aves também são admitidas com suspeita dessa ingestão, mas geralmente a apresentação clínica de aves é um pouco diferente. As aves elas chegam com alterações neurológicas e a ingestão de metais pesados acaba causando alguns problemas neurológicos em aves, então o exame radiográfico é voltado para a pesquisa de partículas metálicas no exame que vão indicar que vão direcionar para essa suspeita, para esse diagnóstico. E no caso de cães e gatos, a gente tem uma mistura dos dois. Ou o proprietário vê que o paciente ingeriu um chinelo ou o brinquedo que ele comia, que ele brincava todos os dias e nunca aconteceu nada, mas naquele fatídico dia ele resolveu engolir a bolinha, ou então ele destruiu um brinquedo que na embalagem dizia ser indestrutível, mas ele conseguiu destruir, geralmente Bull Terrier, Pitbull, essas raças um pouco mais fortes, e aí eles acabam ingerindo um pedaço do brinquedo. E pensando por esse lado, é engraçado que para humanos tem todo um controle de qualidade, né? Tem o Inmetro, tem várias empresas que cuidam dessa parte de segurança, mas em veterinária a gente carece um pouco disso, né? A gente vê que tem disponibilidade de diversos produtos aí que a gente percebe, só de olhar, que pode causar um problemão se o paciente ingerir. E é igual criança, eles não vão saber se pode engolir um negócio ou não, eles vão sentir, às vezes, um cheiro agradável naquele brinquedo que pode ser aromatizado artificialmente com cheiro de bacon, alguma coisa assim. E é engraçado pensar, né, que não tem um controle tão rígido. E por isso a gente costuma ver um montão de paciente que ingeriu o brinquedo, então o brinquedo foi fragmentado quando não deveria quebrar e o paciente ingeriu e causou um problemão para frente. Então tem uma mistura desses dois. O proprietário pode ter visto ele ingerir ou não. Pode ser aquele paciente que está esquisito, não está mais brincando, ele está no cantinho dele, amuado, não está querendo comer, ou então ele está comendo e vomitando logo em seguida. Quando é um corpo estranho um pouquinho mais para cima, na região cervical ou de laringe, ele pode estar com sinais de regurgitação, ele pode ficar com sinais de tosse, mostrar que parece que tem alguma coisa engasgada nele, alguma coisa parada na garganta e ele parece engasgado. Então tem essas duas situações. A mais comum, eu diria que é a segunda. O proprietário geralmente leva no veterinário quando percebe que tem um problema acontecendo. Tanto é que a gente, às vezes, não consegue ficar acompanhando o bichinho o dia todo, não consegue controlar muito bem o que ele come, às vezes o bichinho revira lixo, isso é mais comum em cachorro do que em gato, mas em gato a gente tem também esses casos. E difere um pouco o tipo de corpo estranho que a gente costuma encontrar nos dois pacientes, no cão e no gato. No cachorro, geralmente no cachorro pode ser qualquer coisa. Pode ser tampa de garrafa, prego, parafuso, pode ser pano. Dependendo do porte do animal, até bola de pelo, tufo de cabelo pode causar sinais de corpo estranho. Agora, gato costuma ser um pouco mais seletivo, né? Gato não costuma revirar tanto. Gato é um pouco mais seletivo no que ele vai ingerir. Mas às vezes acontece da gente encontrar agulha, então o gato às vezes está brincando com uma linha que está ancorada numa agulha e ingere tanto a linha quanto a agulha. Então, corpo estranho linear é bastante comum em gato, em cachorro não é tão frequente quanto eu, pelo menos, vejo em gatos.
E agulha, quando é um corpo estranho sólido, a gente costuma ver mais agulha ou alfinete do que outras coisas em gato. E aí tem também aquela coisa de osso, né? Osso pode ser encontrado também, só que eu, particularmente, não acho que osso seja um corpo estranho. Os gatos são carnívoros. Eles comem carne, faz parte da alimentação deles, e claro que você não vai oferecer uma carcaça de um animal para o seu gato em casa, né? Você vai ter já o alimento comercial que está disponibilizado no mercado, você vai oferecer ração, que já tem ali os nutrientes que ele precisa. Mas na natureza, se você encontrar osso num felino, não é um corpo estranho, né? E no cachorro a mesma coisa, eles são onívoros, assim como nós, mas eu não considero o osso um corpo estranho radiopaco nem no cachorro nem no gato. Tanto é que humanos que são onívoros, às vezes mastigam, né, osso, engolem osso. Então, quando eu encontro partícula mineral no abdômen de um paciente, eu não descrevo aquilo como um corpo estranho, só descrevo aquilo como um fragmento mineral que está localizado em determinada região e geralmente é estômago. O estômago tem capacidade de digerir os ossos, ou não digerir, mas desfazer os ossos que estão em estômago, né? O ácido do estômago vai reduzindo aquele teor mineral. Então, eu já fiz acompanhamento radiográfico de paciente que tinha osso localizado em estômago. Então, a gente fez em um dia, tinha bastante osso e bastante evidente. E aí, mais para frente, a gente foi vendo que ele foi ficando mais apagadinho, menos evidente no exame radiográfico, até que ele desapareceu do exame. Desapareceu radiograficamente, pelo menos, e o estômago que antes ficava distendido foi ficando cada vez menor. Então, não precisa submeter um paciente que você identifica uma partícula pequena de mineral localizada no estômago à cirurgia ou endoscopia, a não ser que ele tenha uma apresentação clínica muito importante, e aí você precisa fazer isso, mas aí geralmente não vai ser por conta do osso, vai ser porque ou o osso era pontiagudo e machucou a região esofágica na hora da descida, ou a região de laringe, ou então ele pode perfurar a parede do estômago, e se passar do estômago para o intestino, ele pode perfurar a alça intestinal, é uma frequência bem baixa, eu particularmente só vi isso uma vez acontecer, mas pode acontecer. Em biologia, a gente nunca pode falar que alguma coisa é impossível, tudo é possível, agora vai depender só da frequência que as coisas acontecem, né? Algumas coisas acontecem com bastante frequência, outras nem tanto. Então, eu não considero osso um corpo estranho. Eu considero só uma partícula mineral e aí eu descrevo a localização e vejo, lógico, o panorama. Você tem que ver a quantidade de partículas ósseas que estão localizadas no paciente, qual que é o grau de distensão abdominal, o grau de dor que o paciente está apresentando, se tem algum outro sinal de inflamação abdominal pelo raio-x, enfim. E, claro, se o fragmento mineral estiver alojado em esôfago, aí já é um problema. Né? Uma coisa é você localizar uma partícula mineral que está no estômago, quer dizer, o paciente ingeriu o alimento com um pedacinho de osso, ou só o osso mesmo, o osso desceu sem problema nenhum, passou pelo esôfago, chegou no estômago e vida que segue. Agora, dependendo do tamanho do osso ou da incompatibilidade do osso e o animal, o paciente, ele pode ficar alojado na garganta ou no esôfago torácico, né? Na região de laringe, esôfago cervical ou esôfago torácico. Geralmente é em esôfago torácico, quando tem essa incompatibilidade de tamanho, e a parada pode ser mais comum na região de base cardíaca. E aí, já conversando com alguns endoscopistas, eles falam que quando eles param em base cardíaca é um pouco problemático também. Quando você faz endoscopia desses pacientes, você tem que ter um cuidado especial, porque quando você vai tirar esse fragmento, você pode causar alguns distúrbios aí de frequência cardíaca, é uma coisa um pouco mais emocionante, e alguns cobram até mais caro por isso. Então, o local de parada é bastante comum na região de base cardíaca, no esôfago, na região de base cardíaca. Bom, já falei bastante, então que fique claro que corpo estranho é aquilo que não faz parte da alimentação do paciente, que não vai ser digerido de nenhuma forma e que foi encontrada de forma anômala naquele paciente. E aí depende da localização. Eu separei aqui algumas imagens para a gente dar uma olhadinha.
A primeira delas é essa aqui. Deixa eu aumentar um pouco a imagem. Tá. Esse aqui é um caso que facilmente vocês conseguem identificar o corpo estranho. Esse paciente, se eu não me engano, era um cachorro que o proprietário percebeu que ele engoliu esse corpo estranho. Estava tendo alguma obra na casa dele, então ele percebeu que o cachorro comeu alguma coisa e estava perto ali da região que ele viu engolir alguma coisa, um pacotinho de prego, e ele levou logo em seguida no veterinário, e aí a gente fez o exame radiográfico. E aí vocês conseguem identificar aqui, acho que todo mundo, mesmo quem não está tão familiarizado assim com os exames de raio-x, conseguem fazer um diagnóstico desse paciente aqui. Então, ele tem um corpo estranho localizado em região epigástrica, né? O abdômen é dividido em 3 segmentos, tem a região epigástrica, mesogástrica, hipogástrica, que é uma terminologia que está em desuso, algumas pessoas não gostam de usar, algumas pessoas falam até que é errado dizer isso, então a gente deveria dar preferência em dizer abdômen cranial, médio e caudal. Eu continuo usando a primeira terminologia mesmo, porque a gente se faz entender desse jeito. Então, aqui na região epigástrica, a gente tem uma partícula metálica, né, um corpo estranho metálico. Qualquer coisa que é metálica é anômala, não faz parte da alimentação, porque a gente não digere metal, não faz parte da nossa dieta. Nem da nossa, de humano, nem de qualquer mamífero. Então, aqui a gente identifica um corpo estranho metálico, que nesse caso aqui é pontiagudo, além de ser metálico, tem uma ponta em uma das extremidades, a outra extremidade tem esse aspecto chato, e esse é um exemplo de exame que com uma projeção você já consegue fazer o diagnóstico, né? Então, você localiza um corpo estranho, metálico, pontiagudo, em região epigástrica, que possivelmente está em região gástrica. Aí a projeção ventrodorsal ajudaria nessa noção de lado esquerdo ou direito, quer dizer, está mais na região de corpo, fundo, ou na região de antro. Só pela localização que eu vejo que está mais ventral aqui, esse prego, eu diria que está na região de antro pilórico, mas precisa da projeção ventrodorsal para você dizer isso. Então é interessante nesses casos que você faça assim 2 projeções, mesmo que com a primeira você já faça o diagnóstico, porque aí quando o cirurgião perguntar para você onde é que está localizado esse corpo estranho, você pode até falar, olha, está na região epigástrica, mas isso não vai ser suficiente para ele, porque se ele fizer uma laparotomia, ele precisa saber onde é que está localizado, se ele vai ter que fazer uma gastrotomia, ou se ele vai ter que fazer uma enterotomia, qual que é a altura da enterotomia que ele vai ter que fazer, ou às vezes nem precisa de laparotomia, pode ser só por endoscopia mesmo. E aí na endoscopia o cara vai querer saber se está em região de estômago ou duodeno, no comecinho do duodeno onde o endoscópio consegue atingir, ou se já passou. Uma coisa interessante aqui, e já aconteceu comigo, é que quando a gente faz um diagnóstico de um corpo estranho, a gente até localiza. Por exemplo, esse caso aqui. Se a gente imaginar que o cachorro chegou às 10 horas da manhã no hospital veterinário ou na clínica veterinária, e aí a gente fez o exame de raio-x às 10h30, identificou esse prego aqui nessa região. Considerando que a reforma foi naquele dia, o proprietário viu o cachorro comer aquele prego às 9 horas da manhã, logo em seguida já levou no hospital veterinário. Se eu deixo o paciente em internação das 10h30 e vou conseguir o endoscopista às 11 horas da noite desse dia, pode ser que esse corpo estranho que antes estava na região epigástrica, em topografia de estômago, desça. Então, se você demorar muito tempo entre o diagnóstico de um corpo estranho e a intervenção, pode ser por endoscopia ou cirúrgica, você pode perder a localização desse material. Ele pode mudar de lugar. Então é interessante que você faça o diagnóstico de um corpo estranho e não demore muito tempo até a intervenção. Ou se você não conseguir um endoscopista para fazer essa intervenção logo em seguida, ou um cirurgião logo em seguida, você faça um novo exame radiográfico, 30 minutos, dentro de 30 minutos antes da intervenção. Porque aí você tem que se certificar de que, bom, então eu vou preparar um endoscópio para atingir o estômago. Eu espero que o corpo estranho esteja em estômago ainda. Então você faz um raio-x só para confirmar isso.
Porque eu já vi casos em que o endoscopista preparou todo o material dele, fez a cobrança para o proprietário, chegou no estômago, já não estava mais em estômago. Quer dizer, ele não conseguiu nem pegar o corpo estranho porque já passou da região intestinal que o endoscópio conseguia atingir. Ele foi embora sem tirar o corpo estranho e teve que fazer uma laparotomia, porque demorou o tempo entre o diagnóstico e a intervenção. Então, o paciente teve que fazer 2 procedimentos, ficou mais caro, fez uma endoscopia que não serviu de nada. Para não falar que não serviu de nada, deu para ver se estava com alguma alteração de parede, alguma coisa, alguma alteração inflamatória em mucosa de estômago ou esofágica, principalmente se fosse um corpo estranho perfurante ou pontiagudo. Então, essa foi a informação que ele conseguiu oferecer. Agora teve que fazer a laparotomia para tirar o negócio que estava lá no jejum, já tinha descido, sabe-se lá se ia parar ou se ia sair naturalmente o corpo estranho, pelo material fecal. Mas foi só um adendo para deixar vocês espertos, quando vocês, se for um radiologista ou se você for clínico, tenha noção de que isso pode acontecer. Não pode demorar muito tempo entre diagnóstico e intervenção, e se tiver um tempo muito longo entre esses dois eventos, você precisa fazer um novo exame de imagem logo antes da intervenção para se certificar de que a posição do corpo estranho permanece a mesma. Então esse exame aqui, essa imagem, até que está tranquila. Essa aqui é uma outra imagem que vocês conseguem identificar prontamente o objeto anômalo. Isso aqui é uma tampa de garrafa, uma tampa metálica, daquelas de refrigerante ou cerveja. Então, está também localizada na região epigástrica. É um corpo estranho de formato cilíndrico, de borda serrilhada, localizado em região epigástrica, provavelmente em estômago. Mesma coisa que aquele caso, para saber a localização, se está do lado esquerdo ou direito, é bom fazer a ventrodorsal, mas o diagnóstico aqui já está feito. É um corpo estranho metálico e aí você tem que fazer a intervenção. Ou endoscopia, de preferência endoscopia, que é menos invasivo, tem menos problema de pós-operatório, não vai precisar de cicatrização de parede de estômago ou de abdômen, não vai fazer uma laparotomia, é uma coisa menos invasiva fazer a endoscopia, né? Que você só coloca o endoscópio e remove com o ganchinho do aparelho mesmo. Agora, nem sempre vai ser tão fácil assim o diagnóstico. E a maioria dos casos, eu diria, é parecida com esse aqui. Então, aqui é um cachorro e a gente percebe que não tem nada radiopaco. Então, a gente já, aqui nesse ponto da apresentação, da aula, a gente já tem que, já consegue ter noção de que o corpo estranho, ele pode ser de dois tipos, radiopaco ou radiotransparente. Então, radiopaco é mineral ou metal, aquele objeto que se destaca com relação ao restante da imagem. Você consegue identificar ele facilmente na imagem radiográfica. Agora, tem outro tipo de material, e a maioria deles, que não vai aparecer no exame radiográfico, pelo menos não vai aparecer de forma tão destacada desse jeito. E aí a gente fala de corpo estranho não radiopaco, que eu prefiro falar não radiopaco, ou corpo estranho radiotransparente. Aqui era um paciente que, se eu não me engano, estava com pano localizado em jejuno. E aí a gente fez primeiro o exame radiográfico dele. A gente não sabia o que estava acontecendo, era aquele tipo de paciente que foi levado ao hospital veterinário porque estava mais quietinho, estava vomitando, não conseguia comer nada, estava com sinal de dor e abaulamento abdominal, e aí a gente fez o exame radiográfico primeiro para descartar o corpo estranho do tipo radiopaco. Então aqui a gente percebe que não tem nada radiopaco se destacando na imagem. Só que a gente percebe que tem alguma coisa diferente, né? Tem uma distensão gasosa de alças intestinais de segmento delgado, né? A gente consegue ver aqui o que possivelmente é jejuno ou ilho. E o estômago está com um pouco de conteúdo gasoso e de radiopacidade de água também. Dá para descartar que tenha corpo estranho? Não. Dá para afirmar que tenha corpo estranho? Também não. A gente só vai considerar esse paciente suspeito para presença de corpo estranho abdominal. O que você tem que fazer nesse caso? Tem já que fazer uma intervenção cirúrgica? Não.
Você não vai submeter logo esse paciente a uma laparotomia, porque isso aqui pode ser só uma distensão gasosa, uma distribuição pouco habitual, porque tem processo inflamatório em pâncreas, ou em peritônio, ou intestino, estômago. É bom você fazer, então, um exame ultrassonográfico. O raio-x e o ultrassom são métodos complementares. Então, aqui, os dois exames vão sempre se unir para dar várias informações que um não consegue dar, mas o outro consegue e vice-versa. Então, o exame radiográfico, quando é feito e você não consegue dizer se tem um corpo estranho ou não, mas é um paciente suspeito para, você submete ele a um exame de ultrassom, que é o exame ultrassonográfico vai conseguir dizer qual tipo de informação. Se tem inflamação de parede de estômago ou de intestino, se tem inflamação em mesentério, se tem líquido livre abdominal, se tem ar livre abdominal em pequena quantidade que o raio-x não consiga dizer, e se tem processo obstrutivo intestinal. Então, o exame ultrassonográfico, eu costumo dizer que serve para duas coisas principalmente. Primeiro, dizer se tem processo inflamatório em alguma região. Segundo, descartar ou afirmar processo obstrutivo intestinal. O exame ultrassonográfico, quando bem feito por uma pessoa que tem experiência, consegue dizer se o paciente tem obstrução intestinal ou não. Por isso, a gente tem que fazer a varredura de todo o abdômen, de preferência identificando os segmentos intestinais de todo o paciente, quer dizer, vai olhar duodeno, ascendente e descendente, a flexura duodenal, você tem que inspecionar o máximo possível de jejum, que é longo, você não vai conseguir acompanhar todo o jejum, mas você tem que ver o máximo de informação possível. Ilho, válvula ileocólica, seco, cólon, ascendente, possivelmente transverso e descendente. Paciente com corpo estranho, com essa suspeita pelo menos, você tem que fazer essa avaliação. E o pior é que paciente com sinais de gastroenterite, quer dizer, diarreia, vômito, vai ser sempre um paciente suspeito para corpo estranho, você sempre tem que fazer a avaliação criteriosa de todo o trato gastrointestinal nesse paciente. Agora, o exame ultrassonográfico não vai nunca conseguir dizer se o paciente tem corpo estranho em estômago ou não. Isso o exame ultrassonográfico não consegue dizer. Você consegue dizer, no máximo, se tem distensão de estômago, se o estômago está repleto de forma não habitual ou anormal para aquele estado de jejum do paciente, quer dizer, se um paciente está sem comer há 12 horas, você faz o exame ultrassonográfico e tem o estômago super distendido, aí a chance de ter uma obstrução de pyloro, que é a válvula ali entre estômago e intestino, é grande. Nesses casos, você tem que tomar duas iniciativas. Uma é mais conservadora, você faz um acompanhamento ultrassonográfico permanecendo em jejum sólido, pelo menos. Se você fizer mais para frente, sei lá, em 24 horas ou mais 12 horas e tiver com essa distensão gástrica, aí você começa a pensar, bom, ou esse paciente está em atonia, né, não tem movimentação gástrica nenhuma, ou tem alguma coisa impedindo a passagem do conteúdo. Aí você pode fazer uma endoscopia. Agora, o tipo de conteúdo que vai estar ali, você não vai conseguir dizer. Você não vai conseguir dizer se é pano, se é osso, se é comida compactada, se é bola de pelo junto com tufo de cabelo, com qualquer outra coisa. E o pior é que esse paciente, geralmente é paciente de grande porte, obeso, e você já percebe durante o exame que não é uma avaliação tão fácil, às vezes o paciente vai estar ofegante, então é bastante complicado esse tipo de caso e é muito frequente na rotina. Então, quando você percebe uma distensão gástrica nesses pacientes, você não consegue dizer para o clínico que não tem corpo estranho. Você vai falar, olha, não consigo dizer que não tem, não consigo dizer se tem e nem se não tem. Você vai ter essas duas opções. Ou faz acompanhamento ultrassonográfico, ou faz logo endoscopia para descobrir se tinha corpo estranho ou se não tinha. Se tinha, já faz a intervenção, remove o que você conseguir remover. Se não tem, você já fica tranquilo e já começa o tratamento para motilidade gastrointestinal. Mas essa é a situação. De qualquer forma, então, o exame radiográfico e o ultrassom se unem para dar essas informações e a gente percebe que o exame radiográfico é um exame que não é muito sensível para alterações inflamatórias. Então, alteração de parede gástrica você não vai conseguir ver pelo exame radiográfico. Já vi colega afirmando
que o paciente tinha gastrite, porque ele mediu a parede de estômago, deu mais de 1 centímetro, mas, né, não dá para medir parede de estômago pelo exame radiográfico, porque a gente já sabe que o exame radiográfico é feito por somação de imagens, tem sobreposição, você não vai conseguir aferir ali a parede gástrica sem obliquidade ou sem somação de camadas de parede, você não consegue nunca medir a parede de estômago. Então, alteração inflamatória em parede gástrica, parede duodenal, parede de segmento intestinal grosso, você não consegue dizer. Alterações inflamatórias em mesentério também não. No máximo, você consegue perceber que está com um aspecto mais homogêneo, abdômen, como é o caso desse paciente aqui. A gente percebe que tem uma certa homogeneidade de radiopacidade de água. A gente consegue delimitar onde é que está o baço, mais ou menos aqui, a bexiga, mas nesse meio aqui tem uma perda parcial de definição de contorno entre intestino e abdômen. É um paciente possivelmente com peritonite aqui. Em alguns outros casos, a gente tem imagens um pouco mais sugestivas de que alguma coisa realmente está acontecendo, como essa aqui. Então, é um paciente felino, a gente consegue ver o diafragma está íntegro, aqui o estômago não vejo dilatação gasosa, alças intestinais, sim, eu vejo uma alteração de distribuição e aspecto. Distribuição porque elas estão todas agrupadas nessa região aqui, epimesogástrica. E outro, que é uma alteração de aspecto, elas estão distendidas para o conteúdo gasoso, parte delas pelo menos. Aqui, nessa região ventral, mais próxima do limite abdominal, a gente tem um certo aumento de radiopacidade, né? A gente tem aqui algum conteúdo que a gente não vai conseguir dizer o que é. Se é um corpo estranho do tipo não radiopaco, que está parado ali na região de jejum, causando esse sinal que pode ser lido como um processo obstrutivo, ou potencialmente como um processo obstrutivo, identificou essa imagem, submete ao exame ultrassonográfico, que vai dar mais informações a respeito. E no exame ultrassonográfico você vai conseguir determinar, isso aqui realmente é um corpo estranho, que está localizado em jejum, ou ilho, ou perto da válvula ileocólica, tem sinal de processo obstrutivo, porque eu vejo uma dilatação de segmento proximal do intestino, e o distal, e essa estrutura que está parada, eu vejo o afilamento da parede, ela já volta ao normal, tem sinal de processo inflamatório ao redor, tem espessamento de parede, tem perda de estratificação parietal, que pode ser um sinal de necrose de parede. Eu consigo ver algumas bolhas de ar no decúbito contralateral, no decúbito antidependente, que indicam, então, ruptura de parede. Então, os dois vão ser necessários, mas esse exame aqui, radiográfico, é um exame que já mostra um sinal de alteração. Esse aqui você não pode mandar de volta para casa. Você tem que, se for um laboratório, você estiver trabalhando no laboratório, você tem que ligar para o clínico para falar, olha, esse aqui está com uma alteração importante abdominal pelo exame radiográfico, faça um exame de ultrassom ou mantenha ele em observação até chegar o... Porque em algumas regiões não tem ultrassonografista disponível, né? Então, às vezes, precisa ser feita a intervenção cirúrgica. Então, você pode até fazer um controle de raio-x em 12 horas, mantendo ele em internação e ver se o aspecto continua o mesmo, e geralmente ele piora, e aí depois você faz a intervenção cirúrgica ou não. E em alguns outros casos a gente tem imagens como essa aqui. Quer dizer, um cão grande, a gente percebe que ele nem coube no filme todo, e aqui tem perda total de distribuição, tanto de estômago quanto de intestino. O intestino a gente percebe que está para frente, do estômago que está jogado lá para trás. Então aqui a gente não consegue dizer o que é. Se é um corpo estranho que parou no intestino e aí teve a continuidade da movimentação, aumentou a motilidade intestinal, ele pode ter torcido, pode ser uma síndrome vôvulo-gastrointestinal, porque a gente tem a perda de distribuição do intestino em comparação com relação ao estômago. Então aqui é outro caso que é complicadíssimo. E nesses casos aqui, às vezes o ultrassom vai ser bastante limitado. Ele pode não dar informações tão precisas assim, porque a gente percebe que ali
tem um monte de ar acumulado no estômago e no intestino, mas a gente consegue sim perceber nesses casos, mesmo nesses casos, se tem líquido livre ou se tem alguma coisa inflamada no abdômen. Mais para frente, em outros vídeos, a gente pode falar sobre outros exames, ainda do grupo dos exames radiográficos, que vão dar algumas informações em alguns casos, em outros não, como os exames contrastados, de esôfago ou trânsito gastrointestinal, quando eles vão ser indicados ou não, se eu gosto desses exames ou não, se eu acho que eles ajudam, se dá para fazer ultrassom depois deles. Mas então, até o momento, eu espero que vocês tenham percebido aí como é que é o aspecto de um corpo estranho pelo exame radiográfico, quais informações a gente consegue extrair dos exames, quando vai ter indicação de fazer um procedimento cirúrgico ou de outro tipo de intervenção, qual é o tempo que deve ser tido entre um evento e outro. E se tiver faltado qualquer informação, deixa aqui nos comentários. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.